Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 23 de junho. Que bom estar contigo, para você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, aquilo que você precisa saber, informações, notícias, oportunidades de negócios, você acompanha sempre por aqui no canal do Boi, no portal sba1.com, além, claro, da nossa programação ao vivo. Tem o Facebook do canal do Boi, onde você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Agradeço também as páginas que compartilham o nosso programa, fazendo com que ele chegue ao maior número de produtores rurais possível. Obrigado. E você, se estiver no Paraguai, está nos acompanhando pela Neo TV. Esqueci de falar da Blue TV, a Blue TV também está com o canal do Boi, então você fique muito atento aí que há diversas maneiras de você acompanhar a nossa programação e notícias como essa. Olha, o fato é que o mercado de óleos segue bastante pressionado, globalmente falando. Essa pressão ela já vem durante alguns dias e toma maior corpo nesta semana. Esta semana está sendo marcada por óleo caindo fortemente. Começando pela Ásia, o óleo de palma vem derretendo em diversos mercados importantes, como nos negócios na Bolsa de Dalian, mostrando um cenário muito mais complexo em relação a esse tipo de produto. Ele vem influenciado também por conta do Covid-19, que é algo que também tem marcado bastante os cenários. Também temos a questão do petróleo e a relação também de expectativa de consumo acaba por trazer impactos negativos sobre as oleaginosas de maneira geral. E, claro, dentro de todo esse conglomerado, temos a invasão russa à Ucrânia, uma guerra que realmente não tem nem expectativa de final. Portanto, temos aí um cenário bastante ruim em relação a óleos no mundo todo. E óleo, se caiu bastante durante o acumulado da semana, hoje cai mais. É o que você acompanha comigo agora, porque isso influencia soja em Chicago, né, o complexo soja de uma maneira geral. Veja só que hoje a queda é tão expressiva para a soja em grãos que nós acabamos por ter aqui negócios abaixo de 16 dólares o bushel. A posição agora é negociada a 15 dólares 97 centes o bushel, queda de 3,37%. Agosto, 15 dólares 10 centes mais 2 o bushel, queda de 3,44%. Setembro, 14 dólares 41 centes mais 6 o bushel, queda de 3,45%. E novembro, com a posição negociada a 14 dólares 20 centes mais 2 o bushel, são as posições que eu tenho de negócios aqui com soja na Bolsa de Chicago, em dia de quedas fortíssimas para a oleaginosa. Durante essa edição a gente vai falar um pouco mais a respeito da queda de hoje, mas esse momento hoje que nós temos para a soja realmente traz mercado abaixo e traz aqui no Brasil também. E o produtor lembra, né, eu estava falando que quando chegou a 200, 201 reais de referência no porto, chegou até 203, né, era uma janela interessante, agora estamos naquele momento ruim em relação à soja e soja vai caindo no cenário internacional. Fala agora de dólar, vamos acompanhar o mercado agora de dólar. Nós temos o dólar com uma alta de 0,18% frente ao fechamento de ontem, R$ 5,18 mais 6 para a moeda norte-americana. Então você acompanha aí alta para o dólar, os fundamentos do mercado financeiro seguem da mesma forma, muitas inseguranças por parte dos investidores de mercado financeiro, por conta de guerra, por conta de petróleo, entre outros fatores, e dólar sobe levemente hoje no Brasil. Mas esses dois parâmetros que trouxemos, soja em queda em Chicago, dólar ali com uma pequena alta, não são suficientes para segurar os valores que nós temos para a soja negociada aqui no Brasil. E se você observar, em cerca de uma semana, ou menos, um pouquinho mais, você tem uma queda de R$ 10 para o preço
da saca de soja na referência portuária. Então, é uma queda relevante. Veja só, entrega em julho, de acordo com a Grãos Corretora, nos traz a referência dos portos de Santos e Paranaguá para R$ 192,00 a saca de 60 quilos. É o que eu destaco agora em torno dos negócios com soja aqui no Brasil, nos portos brasileiros, mostrando uma posição de queda. Não é o dia de negociar, já não era ontem, a semana está muito complicada. E eu lembro de algumas entrevistas que nós fizemos aqui na Agricultura BR, com Vlamir Brandalize, com Matheus Pereira, trouxemos também outros analistas aqui que comentavam o seguinte, e principalmente os analistas americanos que participaram conosco aqui durante a nossa programação, como Aaron Edwards, que colocava o seguinte: quanto mais se aproximasse do dia 30 e mais certeza se tivesse em torno de uma área maior com soja nos Estados Unidos, isso também traria alguma pressão nos preços, caso essa área tivesse uma inclinação para alta. Essa inclinação também aparece pensando lá no cenário norte-americano, e os números serão divulgados exatamente daqui a uma semana. A Agricultura BR traz em destaque agora o volume de importação de fertilizantes pelo estado de Goiás. Nós estávamos tratando durante essa semana, até com o analista da Stonex, falando um pouco a respeito do que tem chegado de fertilizantes no Brasil. Os volumes estão mais intensos, os preços caíram e o cenário é muito melhor do que aquele que se tinha há 60 dias. Sobre a importação, especificamente para o estado de Goiás, Ana Paula Bellini nos traz as informações. A demanda por fertilizantes contribuiu para que a Rússia se tornasse o principal país de origem dos itens importados por Goiás, posição que costuma ser ocupada pela China. Isso é o que mostra o resultado do comércio exterior divulgado pelo Ministério da Economia. Em abril, os russos estavam em 6º lugar entre os parceiros comerciais e foram responsáveis por 7% das importações. No mês passado, saltou para 18%. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás avalia que o resultado foi fortemente impactado pela preocupação de que faltem fertilizantes para a lavoura no mercado interno, o que deve impactar os custos das próximas safras. As importações vindas da Rússia aumentaram 21%, passaram de 33 milhões para 104 milhões de dólares de abril para maio. Os preços são os maiores preços em 10 anos, né? Então, tudo isso aí tem um efeito, vamos dizer assim, que pode modificar muita coisa, né? E, naturalmente, isso aí não é duradouro, mas, no momento, essa é a realidade, né? Os principais produtos importados foram cloreto de potássio e colheitadeiras de algodão. As importações goianas fecharam em 566 milhões de dólares. De Goiânia, Ana Paula Bellini.
A seguir no Agricultura BR, biotecnologia para evitar acamamento, tombamento do milho. Também vamos trazer para você mais números do Rally da Safra aqui no Agricultura BR. E já já você vai saber tudo sobre a FAMAT Embrapa Show, ao vivo, direto de Cuiabá. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E olha, o mundo do agronegócio, da pesquisa e da tecnologia desenvolvida para o setor está em Cuiabá durante esta semana. E é para lá que nós vamos agora, conversar ao vivo com Valdir Pacheco, que nos traz as informações deste grande evento que traz inovações para o setor agropecuário. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Fabiano, é muita informação tecnológica, né? Esse evento é o FAMAT Embrapa Show, que acontece aqui no cenário rural em Cuiabá, né? E aqui estão sendo apresentadas as mais diversas tecnologias que já estão disponíveis para os produtores utilizarem, né? Eu trago aqui uma tecnologia em destaque da Embrapa Instrumentação de São Carlos, São Paulo, que é o saneamento básico no meio rural, né? O produtor tem como utilizar os dejetos da sua fossa como fertilizante nas suas lavouras, né? Quem vai nos falar melhor agora sobre essa tecnologia é o analista de transferência de tecnologia da Embrapa Instrumentação, Carlos Eduardo, né? Carlos, consiste em que essa tecnologia? Boa tarde, Pacheco, boa tarde, Fabiano, boa tarde, amigos do canal do Boi. Essa é uma tecnologia que a Embrapa Instrumentação desenvolveu para tratamento de esgoto do vaso sanitário de uma residência rural. Sim. Então, numa residência tradicional, o morador ele escava um buraco e joga os dejetos de forma rudimentar. Isso acaba contaminando a água, o solo, o lençol freático e às vezes contamina, né, o poço que está próximo da residência, trazendo uma série de doenças para a família e impacto para o meio ambiente. Como é que é essa dinâmica aqui, Carlos? Aqui é uma maquete que nós trouxemos da fossa séptica biodigestora, em escala reduzida, mas ela consiste de 3 caixas de 1.000 litros cada uma de fibra de vidro, com canos de PVC de 100 milímetros, onde o esgoto ele entra na primeira caixa, por uma válvula de retenção. Direto do vaso para cá? Exatamente, direto do vaso, só do vaso, e começa o processo nessa primeira caixa. Nós, através de pesquisa, nós entendemos que ficaria melhor o tratamento se a gente inoculasse mensalmente com fezes bovinas frescas. Certo. Então isso, como é um tratamento biológico, as fezes humanas com as fezes dos bovinos, que contém uma série de bactérias, isso aprimora o tratamento, reduz cheiro, reduz sólidos que viriam a se depositar no fundo da primeira, e a do efluente, né, do esgoto tratado na última caixa. Certo. E aqui tem colocado um cloro aqui, justamente para purificar. Isso. Essa aqui já é uma outra tecnologia que a gente coloca entre o poço da residência e o reservatório, a caixa d'água. É um dispositivo que se aplicar cloro, desinfetando, né, a caixa d'água, a água que vai ser consumida na residência. Então é uma tecnologia simples também, que a ideia é aplicar o cloro todo dia. Coloca uma certa quantidade. Isso, aqui. Coloca uma colher de café, aquela pequenininha, de hipoclorito de cálcio, aqui nessa parte superior. Esse cloro vai vir aqui para a parte inferior do clorador, e quando o morador ligar a bomba, ele vai jogar esse cloro lá para a caixa d'água. Então vai estar desinfetando, né, a água que é consumida, que é feito... Às vezes a água que vem do poço artesiano, né? Exatamente. Às vezes de uma área rural. Exatamente. Mas aqui na fossa séptica, então depois de passar por todo esse processo, o dejeto ele pode ser aplicado na agricultura? Como é que é essa parte? Isso. Depois de tratado o esgoto do vaso sanitário, na última caixa a gente vai ter um biofertilizante rico em nitrogênio, fósforo, potássio, principalmente outros nutrientes,
com potencial de uso agrícola, né, sob determinadas condições, né? Não é possível aplicar esse efluente em hortaliça e nem em alimento consumido cru, mas em pomares, capineiras, gramados, né? Então existe uma série de usos ali na própria propriedade que o produtor consegue aplicar, obtendo aí o reuso da água, o reuso dos nutrientes que estão no esgoto tratado e finalizando também a parte biológica do tratamento no solo. Então, uma série de vantagens para o produtor. Quer dizer, o produtor já tem essa estrutura montada na sua residência rural, né? Seria só fazer esse tratamento. Isso, né? O produtor já tem o banheiro, já tem o vaso, né? Ele precisa fazer algumas adaptações hidráulicas, né, e sanitárias ali no encanamento e direcionar, né, o esgoto do vaso para essa tecnologia. O produtor que quiser mais informações de maquete, de experiência, através de onde que ele pode buscar essas informações? A Embrapa ela desenvolveu essa tecnologia e disponibiliza gratuitamente uma série de publicações, né? Guias de montagem, vídeos, publicações técnicas, publicações voltadas para o público infantil, no site da Embrapa, www.embrapa.br, ou na página temática que a gente tem com todas as tecnologias agregadas de saneamento, que é o www.embrapa.br/tema-saneamento-rural. E ali estão disponíveis todas as informações para o produtor acompanhar e montar na sua propriedade. Isso, exatamente. Ele pode montar, né, com as orientações que a gente disponibilizou ali no site. E se ainda persistir alguma dúvida, a gente tem o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente, na página principal da Embrapa, que ele pode formalizar a dúvida, entrar em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer de ajudá-lo. Alguns exemplos, alguns casos de sucesso já da aplicação? Sim, nós fizemos um estudo em 2015 só de parceiros da Embrapa, institucionais, empresas de extensão rural, parceiros privados e públicos. Nós temos um volume de sistemas montados no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, em torno de 12 mil unidades. Então, os grandes parceiros da Embrapa nesses projetos são as empresas de assistência técnica rural, as Emater, né? A Fundação Banco do Brasil, por exemplo, também financiou em larga escala isso há alguns anos atrás. Isso quer dizer uma tecnologia que está comprovada sem risco nenhum, né? Sem risco nenhum. Está comprovada, né, a sua eficiência, né, a sua viabilidade econômica, porque é uma tecnologia relativamente barata, né, fácil de adaptar na zona rural e que traz uma série de benefícios, na qual eu destaco o principal, que é a questão de saúde, né? Saúde e contaminação pelo lençol freático. Exatamente, né? A gente tendo a proteção do meio ambiente no entorno onde o produtor está, é uma série de benefícios aí para as atividades laborais, né, para a família e para o meio ambiente na qual o agricultor está inserido. Ok, Carlos. Muito obrigado aí pela sua participação. Estamos à disposição. Então é isso aí, Fabiano. Essa é uma das tecnologias que estão sendo apresentadas aqui, que a gente trouxe como destaque. Mas no evento estão sendo apresentadas mais de 70 tecnologias, né? E nós destacamos essa por ser um grande gargalo aí nas fazendas, nas propriedades rurais, que é a adição desse produto que evita a contaminação aí do lençol freático. Ok, Fabiano? Nós estamos aqui na cobertura, então, continuaremos aqui trazendo mais novidades aí para todos os nossos telespectadores. Logo mais eu volto para falando com o presidente da FAMAT, Normando Curral, falar desse evento, vai falar da importância desse evento para o setor produtivo, para produzir com sustentabilidade. Fabiano, é com você. Obrigado, Pacheco. Uma ótima tarde. Até daqui a pouco ele volta dentro dessa edição ainda e conversa então com o presidente da Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso. Olha, por aqui eu vou falar agora de previsão do tempo, de clima e principalmente em relação aos fatores que são ligados à umidade, que pode trazer aí essa situação hoje de ter até um certo excesso, uma dificuldade em relação ao cultivo, a semeadura de trigo no sul do Brasil. Quem fala sobre esse assunto e também traz a previsão para todos os estados produtores é Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. O plantio do trigo no Rio Grande do Sul fica interrompido por conta da chuva e da alta umidade em solo. Isso impede as operações.
Já no oeste paranaense, o tempo aberto dos próximos dias acelera a colheita de milho segunda safra no estado. E olha só, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva não para, viu? Mas diminui significativamente. E não é só isso, também diminui o risco de granizo nesta quinta. Essa chuvarada tem previsão de permanecer até o final do mês. E a partir de domingo, a chuva volta a ganhar força. No centro-oeste, não há previsão de chuva nos próximos 15 dias. O tempo típico de inverno. O ar seco acelera as atividades de colheita e ajuda nas plumas de algodão. A situação é a mesma para o sudeste, sem chuva nos próximos dias, acelerando assim a colheita do café e da cana na região. Também não há mínimas baixas o suficiente para geadas. As menores temperaturas previstas na região variam de 9 a 12 graus no início de julho. No norte, o sul dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins tem período seco característico, onde a umidade do ar cai para 20 a 40%. Já no Nordeste, outra condição. As ondas de leste reforçam a chuva no leste da região. A chuvarada impede as atividades em campo nos canaviais na zona da mata, inclusive no leste nordestino. Mas o risco maior são os acumulados elevadíssimos de chuva, propícios aí para alagamentos, inundações, novos deslizamentos e escorregamentos de terra. Para finalizar, Fabiano, a nova atualização do Laninha, liberada pela NOAA nesta semana, indica grande probabilidade deste fenômeno acontecer neste inverno, como vínhamos alertando antes. A previsão da NOAA indica a probabilidade do Laninha até o final de 2022. Então, a primavera e o início do verão serão ainda marcados pelos fenômenos. Essa principal consequência, olha só, redução da chuva no sul e aumento no norte e nordeste do país. Fabiano, amanhã eu volto com mais destaques do tempo. É com você. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde para você. Por aqui o assunto na Agricultura BR agora é o milho. Nós vamos trazer agora, aqui no Agricultura BR, uma entrevista muito interessante que mostra uma tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, que faz com que o milho ele tenha as mesmas características, só que ele fique menor. Isso é uma forma de combater o tombamento e o acamamento da planta. Confira a entrevista. O tombamento do milho ocorre quando alguns fatores, como o colmo e as raízes, parecem não ser capazes de sustentar o peso da espiga. São muitos os fatores que podem influenciar no acamamento ou quebramento do colmo, como o fator climático. Sobre este assunto, a pesquisadora Márcia José falou sobre uma biotecnologia com cereal menor e mais resistente. É uma nova tecnologia, uma nova biotecnologia, onde essa planta de milho ela tem uma concentração menor de hormônio de crescimento. Essa tecnologia ela vem para revolucionar a maneira com que a gente cultiva milho aqui, né, no Brasil e no mundo todo onde ela será lançada. Porque o milho tem uma estatura menor, só para você ter uma ideia, ela tem uma altura mais ou menos aqui na altura do peito, né? Então ela é uma planta menor, então ela traz várias vantagens para o agricultor. A primeira dela é uma resistência ao acamamento e ao tombamento, né, com ventos fortes. Então para regiões, como você mencionou esse ano, a gente teve alguns problemas aí no Brasil, em algumas regiões de acamamento, então ela vem aí para resolver esse problema. E uma outra vantagem seria dar uma flexibilidade na manutenção dos campos para o agricultor. Ou seja, como ela é uma planta de estatura menor, então o seu crescimento é menos acelerado. Então o produtor ele pode entrar no campo para fazer aplicações, né, de fertilizantes, de agroquímicos, num período mais estendido do ciclo, o que facilita aí o manejo da cultura. Márcia, o produtor que está nos ouvindo, ele está achando interessante, ele vai querer saber o seguinte, em relação à produtividade média dessa nova tecnologia, se é mantida nos mesmos padrões que ela tem e quando que ela chega ao Brasil de fato?
Perfeito. Com relação aí à produtividade, né, o potencial dessa planta mais baixa é o mesmo potencial da planta mais alta. Então, como eu expliquei, é uma biotecnologia que vai ser introduzida em híbridos de milho com alta produtividade. Então, o potencial produtivo continua sendo mantido. Falar agora dos números do Rally da Safra. Nesta última quarta-feira, a gente trazia aqui no Agricultura BR uma entrevista com o André Pessoa, que falava sobre como que foi esse trabalho, importante trabalho feito pelo Rally da Safra, pela Agroconsult. Agora, você vai acompanhar uma entrevista que Walter Pulga Júnior fez com o André De Bastiani, ele que é coordenador do Rally, e ele fala o que foi encontrado, né, nas áreas de produção do país, por que o Rally elevou, apesar de ter identificado alguns problemas de produtividade, por que elevou em 1.700.000 toneladas a sua estimativa de produção na segunda safra brasileira e como que se chega a números finais de cerca de 115 milhões de toneladas de produção no Brasil. A entrevista é de Walter Pulga Júnior. E a Agroconsult divulgou os resultados do Rally da Safra, que mostram um crescimento na produtividade do milho, né, das lavouras de milho, em diferentes regiões do país. Eu tenho aqui comigo André De Bastiani, que explica onde ocorreu essa recuperação e qual a importância dessa recuperação de produtividade. Quais foram as regiões que foram, vamos dizer, tiveram forte produtividade em recuperação agora nessa safra? Bom, acho que você falou tudo. A gente tem uma safra de recuperação. A gente não pode esquecer que a última safra de milho, a última segunda safra de milho da 2021, a gente teve uma quebra de safra muito grande. A exemplo do que aconteceu nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso sofreu, Goiás, Minas. E essa é uma safra de recuperação. A gente não está falando aqui de uma super safra, não, de que tudo saiu bem, que tudo ocorreu das melhores maravilhas, né? Mas é sim uma safra de recuperação. A gente vê uma condição climática um pouco mais favorável, apesar de também de ter uma série de problemas. Se a gente pegar o mês de abril em todo o centro-oeste, foi um mês que quase não choveu. Maio também muita pouca chuva. E as lavouras de milho precisam sim dessa chuva final, aí do terço final, para conseguir dar peso na espiga, para que conseguir aí produzir mais. Mas, de uma certa forma, a gente vê sim essa recuperação. Estados aí como Mato Grosso produzindo melhor que no passado, Mato Grosso do Sul, Paraná, todos eles apresentam uma recuperação, apesar de não estar atingindo recordes de produtividade nessa safra. Nós tivemos crescimento de produtividade na faixa de 113% em alguns estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, mas destaque para São Paulo. São Paulo aumentou muito a produtividade? São Paulo é o único estado que de fato a gente tem um recorde de produtividade, está produzindo em 92 sacos por hectare, e isso em função de ter conseguido plantar a safra dentro de um calendário ideal e ter clima aí, um bom clima ao longo do seu desenvolvimento. Ela ficou talvez aí entre o que aconteceu no estado de Minas, que faltou chuva no final, e o que aconteceu no estado do Paraná, que faltou chuva no começo. Já em São Paulo, a gente teve chuva na implantação das lavouras, teve chuva ao longo do desenvolvimento, então por isso que vai conseguir colher uma boa safra. Nós temos de outro lado, né, diante de uma perspectiva aí de safrinha de mais de 89 milhões de toneladas, na expectativa que vocês anunciaram aqui, produção total de quase 115 milhões de toneladas, a entrada dessa safra deveria baixar o preço do milho, não? O que está acontecendo? Bom, aí tem uma série de fatores que a gente tem que colocar para discussão, porque não é só a produção brasileira, né? A gente tem que olhar aqui todo o quadro de oferta e demanda mundial. E esse é um ano que, em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tem um volume muito menor de milho sendo colocado à disposição do mercado, que é a questão da Ucrânia. A Ucrânia é um grande exportador do mercado internacional e não está colocando esse milho
à disposição. É em função disso que, de fato, a gente vê ainda preços bem sustentados no mercado internacional. Por outro lado, a gente olha a China já com uma retomada do seu crescimento, retomada de rebanho de suínos, então volta a consumir mais milho também, então a demanda está aquecida. Então essa é a razão hoje que a gente tem preços elevados de milho no mercado internacional e por mais que a gente tenha uma safra de recuperação aqui no Brasil, os preços têm se mantido aí em bons patamares para os produtores. Nós temos a perspectiva de uma exportação perto de 40 milhões de toneladas. Esses preços vão se manter por muito tempo? Não é muito milho no mercado? Bom, a gente tem um mercado grande para ser atendido no mercado internacional. E hoje eu diria que esses 40 bilhões de toneladas que a gente tem para exportar são poucos, inclusive dada a demanda de mercado. Se a gente colocasse 45, 50 milhões, certamente teria espaço no mercado para a gente colocar o milho brasileiro. Então o produtor tem que aproveitar agora de fazer negócio, né, colocar esse milho no mercado internacional e fomentar cada vez mais essa produção da segunda safra. Bom, você acaba de ouvir o André De Bastiani, é hora de negócios, né? Para quem trabalha com milho. Milho que avança sobre áreas de soja, inclusive, como vocês já verificaram, não? Pois é, o milho vem ganhando cada vez mais importância no sistema produtivo de grãos do Brasil, né? A gente fala muito da penetração da segunda safra sobre a primeira. E isso é algo que tem crescido ano após ano. Você pega aqui o quanto que o milho tem avançado no Mato Grosso, em Goiás, até mesmo nos estados do Nordeste, né, que a gente não conseguia ver o milho segunda safra, a gente vê milho segunda safra agora, em função de quão bom é trazer outra renda para dentro do sistema de produção, para dentro da fazenda e garantir aí uma renda atrativa para o produtor. Bom, agradeço a entrevista do André De Bastiani, Agroconsult. Então, anuncia, né, expectativa agora em junho, depois do Rally da Safra, safrinha de milho de 89 milhões e 300 mil toneladas, estimativa de uma produção total de milho no Brasil de 114 milhões e 800 mil toneladas. Agradeço mais uma vez o André De Bastiani, Walter Puga Júnior de São Paulo. Bom, agora vamos ver então como é que tem se movimentado o mercado. É importante ressaltar que os números, o lançamento, o evento do Rally da Safra foi na tarde desta última terça-feira que você teve todo esse evento, que teve a participação das lideranças da Agroconsult. Você acompanha comigo agora como é que está o mercado futuro do milho. Você tem aqui comigo hoje um dia de queda e uma queda expressiva. Veja só, posição de julho a R$ 86,59 a saca de 60 quilos, queda de 1,20%. Setembro, R$ 88,80 a saca de 60 quilos, queda de 1,85%. Novembro, também queda forte, 2,19%, R$ 91,23 a saca. E janeiro, R$ 93,92 a saca de 60 quilos, com uma queda de 1,61%. O que nós temos agora, e eu vou até pedir para a minha equipe manter os números aqui atrás, o que nós temos agora é que o milho no Brasil, a negociação de milho, ela naturalmente, ano a ano, e o produtor sabe disso muito bem, ela é muito voltada para o mercado doméstico. Neste ano, e agora nos últimos meses, nós temos visto um foco muito grande para o milho negociado no porto, portanto, exportação de milho. E quando nós temos esse cenário, é certamente porque ele vem muito favorável. Dólar alto, outras situações, cenário de escassez de produto no mundo, a Ucrânia praticamente fora do mercado, então tudo isso faz com que o milho seja procurado no mundo. Acontece que, pelo mesmo motivo, nós temos uma queda generalizada nos grãos no mundo todo, principalmente sobre óleos, oleaginosas, de fato, mas isso também acaba impactando os cereais e aí vemos o milho também recuar de uma forma mais expressiva no mercado futuro nacional. Bom, eu falava a respeito do milho, né, aqui no Brasil, cenário internacional apresentando quedas generalizadas para os mais variados tipos de produção. Isso tem atingido todas as culturas, né, oleaginosas, cereais, trigo, milho, entre outros. Vamos saber agora como é que está a referência global.
portanto, milho no mercado de Chicago. E olha isso que nós temos agora. Nós temos uma queda elevadíssima, muito forte para milho negociado em Chicago. Os motivos, eu vou comentar mais uma vez, eles passam aí por essa questão de pressão sobre mercado, sobre os óleos que vão passando por ajustes, em relação à oferta, entre outros elementos, inclusive muita gente pensando em uma demanda que possa não ser tão expressiva por conta dessa crise total que se tem, principalmente sobre combustíveis. Posição de julho vem com $7,46 o bushel, queda de 2,86%. E aí de setembro em diante, a queda é muito forte, está tudo derretendo, mas de setembro em diante derrete mesmo. Setembro, $6,65 mais 6 o bushel, com uma queda de 5,16%. Há quanto tempo que a gente não vê uma movimentação tão expressiva como essa, né? Dezembro com $6,55 mais 4 por bushel, né, com queda de 5,51%. Trago aqui também a posição de março de 2023, com $6,60 mais 6 o bushel. A queda é muito expressiva. Nós temos aqui recuo de 5,47% nessa posição. O que nós temos é esse cenário que eu destacava há pouco, né, que passa pelos olhos, já vem desde a madrugada, vem em relação à guerra, vem em relação a petróleo, vem em relação à China também. Essa política da China, o chamado Covid-19 zero, naquele país também tem mexido com os dados. A gente não sabe o quanto disso é fato em relação à China, mas a China tem utilizado essa situação que foi criada pelo próprio país para conseguir comercializar, repactuar ou tentado repactuar alguns produtos que faz aquisição. Então é sempre bom o produtor rural estar muito atento em relação a esses elementos, porque eles acabam por impactar diretamente todos os negócios aqui no Brasil também. Então, dias de quedas generalizadas, milho derrete em Chicago. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, a Agricultura BR vai trazer para você mais informações ao vivo, direto de Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde acontece a Famato Embrapa Show, um evento tecnológico, muita informação para você. Ainda vamos falar de mercado de café daqui a pouco, depois do intervalo. E olha, o Canal do Boi está trazendo para você ao vivo, para todo o Brasil e também países vizinhos que você acompanha a nossa programação, a Famato Embrapa Show 2022. Tem apresentado tecnologias, tem apresentado soluções para o campo e olha, já podemos dizer que é referência em relação ao que se trabalha, ao que se está envolvendo e direcionado para o setor agropecuário do Brasil. É por isso que nós vamos voltar para lá. Eu vou conversar com o Valdir Pacheco, que nos traz os destaques da capital mato-grossense. Pacheco, obrigado pela participação. Boa tarde mais uma vez. Olá, Fabiano. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui no retorno. Fabiano, esse evento, Famato Embrapa Show, tem o objetivo, tem o propósito de difundir e discutir as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa que já estão em uso pelos produtores rurais para serem cada vez mais eficientes e produzirem com sustentabilidade, né? Aqui ao meu lado está o presidente da Famato, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Normando Corral, que é o idealizador deste evento. Normando, está aí. Esse evento veio para ficar e vai ficar como um evento de difusão tecnológica aqui para o estado de Mato Grosso e para todo o Brasil, né? Sem dúvida. Eu espero até que seja o primeiro encontro desse tipo, que outros tinham mais. Que, na verdade, eu tenho esse evento como um encontro de quem sempre caminhou junto, a ciência e a prática. A ciência é representada pela Embrapa, pelos seus pesquisadores, e da posse da conquista dessa ciência, nós, produtores rurais, colocamos na prática e transformamos a produção agropecuária no Brasil no que é hoje. 50 anos atrás importávamos alimentos e hoje somos exportadores de alimentos, graças à ciência e à prática, aos pesquisadores que fazem ciência e nós que colocamos essa ciência na prática. Estava faltando um evento desse, né, para fazer essa difusão, para chegar até o produtor, né, porque
grande parte dos produtores já estão utilizando essas tecnologias e isso tem revolucionado a agricultura e a pecuária no estado de Mato Grosso. Sim, principalmente tecnologia embarcadas em máquinas. O que nós estamos vendo aqui é grande parte de tecnologia em práticas agrícolas, certo? Isso aí vem com melhoramento genético, vem com muita pesquisa sobre fertilidade de solo, isso que a Embrapa sempre fez. A Embrapa é que transformou o Brasil no produtor que é hoje, graças à exploração do cerrado, que antes era improdutivo e hoje é muito produtivo. E isso aí nos traz uma grande felicidade por estar realizando esse evento. E é por isso que eu falo, deve ser o primeiro, porque a ciência vai continuar evoluindo. E nós vamos continuar cada vez mais em busca da ciência para produzir mais e melhor, mais no mesmo local. Com eficiência, né, Norman? Com eficiência, de forma sustentável com o meio ambiente, de forma sustentável com a questão trabalhista, social, mas principalmente se não tiver a sustentabilidade econômica, todas as outras não param de pé. E é isso que nós estamos em busca, de maior produtividade, maior lucratividade, para que a gente consiga fazer cada vez mais e atender a necessidade que todos temos de demanda de alimentos que é crescente no mundo. O evento superou a expectativa da organização, com mais de 1.500 pessoas, e ontem, na abertura oficial, lotou o auditório aqui no Cenário Rural em Cuiabá. Quer dizer, sucesso total, viu, Fabiano? Mais do que superou a expectativa. Na verdade, já tinha passado a expectativa e tinha se transformado em ansiedade a realização desse evento. Porque nós começamos a pensar esse evento no final de 2018 e começo de 2019, e aí ele não foi realizado nem em 19, nem em 20, nem em 21, por causa da pandemia. Nós fomos postergando o evento sempre pronto, trocando pessoas da Embrapa, mas então a expectativa tem se transformado numa enorme ansiedade e agora ela acabou. Está todo mundo muito contente, não só os participantes da Embrapa, nós representamos os produtores rurais que para cá vieram, todo o sistema sindical, o evento. Quer dizer, está dando, é o objetivo que nós buscamos, de trazer ao encontro de quem sempre ciência e prática. Então, aí a gente percebe que os produtores estão agora vivendo um momento, né, muito crítico com relação à fertilidade do solo, a falta de fertilizantes. E aqui estão sendo apresentadas algumas alternativas que vêm a suprir essa necessidade, atender os anseios aí dos produtores. Isso, e novamente trazer a demonstração de que nós estamos sempre abertos a novas tecnologias. Queremos, isso aí acontece através das pesquisas. As pesquisas vêm sendo feitas há mais de 40 anos. É dessa forma que nós vamos superar os obstáculos que enfrentamos no momento. A falta de fertilizantes é uma delas, que nós importamos quase todos os fertilizantes. E eu acho que aí começa agora a aparecer as respostas para todos os nossos problemas. Ou melhor, soluções para muitos dos problemas que foram surgindo da necessidade que nós temos de produzir mais. E novas informações também estão sendo apresentadas aqui, novidades no manejo integrado de pragas, que é um outro gargalo também, como nós tivemos agora o enfezamento da cigarrinha no milho, que é um limitador de produtividade também, mas tem como produtor fazer o manejo e resolver esse problema. Tem, olha, nós fazemos agricultura em clima tropical, que é muito mais difícil de fazer do que clima temperado. A agricultura se desenvolveu nos climas temperados. Mas como eles têm um inverno rigoroso e a neve, então você tem uma incidência muito menor de pragas e doenças. Aqui nós temos um maior tempo exposto a isso aí. Portanto, o manejo integrado de pragas e doenças é necessário e nós fazemos bem. Já temos tecnologia para isso. Nós estamos em busca de mais. O caminho não é longo, mas o caminho é amplo. E é isso que nós acerta. E temos resposta para isso aí, porque nós temos o maior conhecimento de produção em clima tropical do mundo. Está aqui no Brasil e está na Embrapa. Maravilha. Outra coisa, o sistema FAMATO, né, tem o Senar também, que faz a capacitação, né, através dos sindicatos rurais, que leva... Tivemos ali uma interrupção no sinal do Valdir Pacheco, com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, o Normando Corral, mas já já a gente restabelece para retomar essa importante entrevista desse evento tão relevante, né, que demorou para ir para
o chão e realmente de encontro ao produtor ser realizado pela FAMATO, pela Embrapa, e que envolve aí as instituições públicas, instituições privadas de pesquisa para levar ao produtor rural, não só do estado do Mato Grosso, mas de todo o Brasil, tecnologias e soluções que estão de acordo e que venham a trazer impactos realmente de melhor produção no campo com qualquer cultura que está sendo desenvolvida. Por enquanto, nós vamos falar por aqui no Agricultura BR do café. E você vai acompanhar agora no Agricultura BR os números que trazem o trabalho da Cochupé, que é a maior cooperativa de cafeicultores do país, como é que vem os trabalhos no campo. Quem traz os destaques aqui no Agricultura BR é o repórter Gustavo D'Angelo. A colheita de café arábica dos cooperados da Cochupé atingiu pouco mais de 13% do total projetado para a safra até o dia 17 de junho. No ritmo mais lento desde 2018 para a época. Cenário que está sendo determinado pelas condições climáticas e dificuldades para a contratação de trabalhadores. Quando comparado com a safra de 2021, de baixa no ciclo bianual do arábica, o atraso é de 3,3 pontos percentuais. Em relação a 2020, último ano de alta produtividade da cultura, os trabalhos estão mais de 9 pontos percentuais atrás. Entre as regiões de atuação da Cochupé, a colheita está mais avançada no sul de Minas Gerais, com 17,5% do café dos cooperados já colhido. Já na região de São Paulo, onde a cooperativa opera, 13% já foi retirado dos pés nesta safra, enquanto no Cerrado os trabalhos não atingiram nem 6% do projetado. A Cochupé espera um aumento no recebimento de café em 2022, para 6 milhões e 100 mil sacas. Em 2021, a cooperativa recebeu 5 milhões e 600 mil sacas. O CPEA informou que a colheita da safra 2022-2023 estava entre 20% e 30% da produção esperada na zona da Mata Mineira. Na região de Garça, São Paulo, e no Sul e Cerrado Mineiro, o volume colhido totalizava de 15% a 25% do esperado. Já na Mogiana, em São Paulo, a colheita soma de 10% a 20%, segundo o CPEA. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E nós vamos seguir falando de café aqui no Agricultura BR e agora trazendo as referências para o mercado futuro, começando pelo café arábica, que é negociado na plataforma da ICE em Nova York. Veja comigo que nós temos café caindo forte no dia de hoje, caindo muito. Posição de julho vem com queda de 2,45%, $2,32 mais 75 a libra peso. Realmente estamos numa semana complicadíssima. Trago aqui também posição de setembro, $2,29 mais 80 por libra peso, recua 2,79%. Dezembro, a posição é negociada com queda de 2,87% a $2,28 mais 10 a libra peso. E março, $2,26 mais 20 a libra peso, com queda de 2,85%. Sigo trazendo café agora, negociação no mercado futuro do café robusta, negociado na Life, lá em Londres, e que também vai apresentando queda. Referência para o Conilon, temos queda também lá em Londres, aqui as negociações estão em dólar por tonelada. Posição de julho, $2.068 a tonelada, queda de 1,38%. Setembro, $2.085 a tonelada, cai 1,32%. Novembro com queda de 2,73%, com recuo de 1,23%. E a posição de janeiro, $2.056 por tonelada, queda de 1,10%. São as posições que nós destacamos com café robusta na Bolsa de Londres.
E o Agricultura BR convida agora o meu amigo, meu colega aqui do Canal do Boi, Adriano Faleiros, para participar do programa conosco, porque ele traz aí uma informação muito relevante para o agricultor. Boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Ótima tarde, Adriano. Está aí o recado dado e o produtor está sempre bem informado aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco você acompanha aqui no nosso programa informações da produção de eucalipto, também tem a citricultura e os destaques finais do mercado da soja logo após o intervalo comercial. E a cultura do eucalipto tem forte importância para a geração de trabalho e renda no Brasil e tem trazido todo o aporte necessário de matéria-prima para as indústrias de celulose que têm crescido em todo o país, principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná também. Sobre este assunto, nós temos aqui, trazemos para você a reportagem de Mauro Andrade. A Embrapa Florestas, em Colombo, no Paraná, trabalha com a cultura do eucalipto, desenvolvendo variedades adaptadas para todas as regiões brasileiras. Nós conversamos com Emiliano Santa Rosa, pesquisador da Embrapa, sobre a importância do eucalipto para a economia brasileira. O cultivo do eucalipto ele é extremamente importante a nível nacional, né? Ela é uma das espécies florestais mais plantadas no Brasil. Atualmente são mais de 7,4 milhões de hectares plantados, né? Aqui no Paraná são mais de 200 mil hectares plantados de eucalipto. Então é uma espécie extremamente importante, economicamente, né? Sendo uma alternativa então para os produtores em termos de diversificação da produção e também renda para esses produtores. Atualmente é importante deixar destacado que existem eucaliptos, por exemplo, adaptados à condição subtropical, né, de um clima mais frio, de ocorrências de geadas, né, até uma condição de clima mais quente, né, de clima tropical. Então o eucalipto também deve ser escolhido, além da finalidade, de acordo com as condições climáticas da região. Inclusive, Mauro, na questão de monitoramento desses plantios, né, do acompanhamento técnico da taxa de crescimento, a Embrapa disponibiliza para os produtores o software CIS Eucalipto. Tá? Ele tem o CIS Eucalipto tanto para plantios em talhões, como o CIS Eucalipto ILPF, por exemplo, que é um software onde o produtor pode utilizar como baixa, faz o download no site da Embrapa Florestas, ele auxilia no planejamento então desses plantios e também no diagnóstico desses plantios florestais, ajudando na tomada de decisão quanto ao desbaste, por exemplo, né, e apontando cenários então de colheita e rendimento florestal. O eucalipto possui diversas aplicações de interesse comercial. Vai da produção da madeira, troncos e palanques, papel e celulose, ao uso energético como lenha e carvão. O que a gente tem preconizado em termos de pesquisa e até mesmo extensão rural é o uso múltiplo do eucalipto, ou seja, ele pode servir tanto para a questão de energia e biomassa, né, para carvão, para briquete, por exemplo, mas também pode ser usado para papel e celulose e também pode ser usado com maior valor agregado aí para madeira serrada, por exemplo, tá? Também para a questão de laminação, para a questão de uso em construção civil também, postes, até mesmo palanque de cerca para a propriedade pode ser uma alternativa interessante para os produtores. Atualmente, o eucalipto também tem sido utilizado em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que também é um uso importante e uma alternativa para os produtores, principalmente no sistema que associa a produção de pastagens junto com a arborização, ou seja, o sistema silvopastoril, em climas quentes principalmente. Esse produtor acaba tendo a vantagem, né, em termos de sistema de produção, que é o conforto térmico animal, né, melhorando índices de produtividade animal devido à sombra parcial, e também a possibilidade da renda da madeira, que está associada nesse sistema. E lógico, os serviços ambientais que nós temos de conservação de solo e água, fixação de carbono, outros benefícios que estão associados a esse tipo de uso do eucalipto também. Ok, obrigado, doutor Emiliano. Então, o pessoal da Embrapa Floresta recomendando diversos usos para o eucalipto, inclusive no ILPF.
De Colombo, no Paraná, Mauro Andrade. Eu sigo falando a respeito do setor florestal, porque nesta última quarta-feira, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com a diretoria da Arauco é uma empresa de papel e celulose chilena, anunciaram a confirmação da fábrica em Inocência, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Ela vai ter um investimento de 15 bilhões de reais e essa nova indústria de celulose no interior do MS deve trazer, de uma maneira de trabalho, emprego direto, 1.800 vagas para a região. O Mato Grosso do Sul tem um dos maiores maciços florestais do Brasil e tem sido, como eu disse logo na abertura, um dos estados que mais tem investido neste setor em todo o país. Trago as informações finais dessa edição de Agricultura BR e, como eu disse, mercado de óleos vem muito cambaleado, cereais, de uma maneira geral, mercado de grãos está numa semana muito difícil. É uma semana que antecede os números do Departamento de Agricultura americano sobre as áreas de cultivo nos Estados Unidos, mas o problema não é bem esse. Temos aí as questões ligadas ao Covid-19 zero lá na China, que tem causado muita perturbação no mercado, as questões da guerra da Rússia e um mercado de investidores do mercado financeiro extremamente avessos a risco. E com isso, temos visto os grãos caírem muito nesta semana. Acompanhe comigo como é que vem soja agora, finalzinho do Agricultura BR, com queda muito forte. Nós temos queda aí de 4% agora, em torno de 4% para a soja em Chicago. Julho, $15,92 mais 2 o bushel, queda de 3,66%. Agosto, $15,03 o bushel, recua 3,90%. Setembro, $14,33 mais 6 o bushel, queda de 3,98%. E novembro, $14,33 mais 6, perde 4,35%. São os negócios que destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Rapidamente acompanhe comigo o dólar. Dólar comercial aqui no Brasil vem com alta, vem para R$ 5,20 mais 8, elevação de 0,61%. São os negócios finais, informações finais desta edição. Olha, vou ficando por aqui, vamos voltar às 16 horas no horário de Brasília com muito mais destaques para você. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!